12 horas 31 minutos. Tudo bem com você aí? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Já estou voltando para mais um bloco aqui no programa. A gente já vai conectar com o nosso convidado online aí, meu querido Emílio Neto? Ou é daqui um cadinho? É agora? A gente vai fazer a nossa conexão aqui, porque sempre é bom falar em saúde. E nós temos a nossa conexão direta com o Complexo Hospitalar Central. Hoje o convidado é o Dr. Cid Scarpa, urologista. Roda a vinhetinha aí. Falando em saúde, vamos lá, direto para o Complexo Hospitalar Central. Ontem, inclusive, nós exibimos uma reportagem maravilhosa mostrando a humanização do atendimento do Complexo Hospitalar Central. Ô, doutor Cid, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Band Cidade. Está na tela da Band, doutor? Obrigado, boa tarde. Doutor, o senhor é urologista, a gente colocou aqui alguns pontos específicos para trazermos orientações na questão preventiva, mas também, acima de tudo, para que a população entenda quais os métodos que hoje a medicina vem encontrando para justamente combater todas as patologias que a gente acaba se acometendo. Quais as terapias alternativas para o tratamento da próstata que hoje estão disponíveis aqui em Porto Velho? E aí, assim, a senhor pode também superficialmente explicar, né, o que causa, quais são os problemas da próstata, né? Bem, quando eu fui consultado a respeito, né, de um assunto pujante, né, como esse, eu o fiz porque a patologia obstrutiva que a próstata causa na uretra, ela é muito mais frequente do que o câncer de próstata, né? Um paciente de 28 anos de idade já tem uma doença que, dependendo da genética dele, ele vai desenvolver uma obstrução pela próstata. Assim, os pacientes hoje que têm um acesso muito mais facilitado aos meios de informação, aos bancos de dados científicos, né, aos resultados das cirurgias, das novas técnicas, eles vêm aqui no nosso consultório pedirem informações, né, pedirem orientações quanto a estas novas técnicas. Eu explico que algumas já estão disponíveis em Porto Velho, mas nem todas estão contempladas no rol da ANS, que é a Agência Nacional que regula os planos as operadoras de saúde. Então, às vezes, você tem o procedimento aqui, mas o convênio não cobre. E é um custo um pouco mais elevado, mas não é tanto, mas que pode impedir o paciente de fazer. Isso só ocorre no Brasil. Na Inglaterra, por exemplo, raramente você faz uma cirurgia aberta de próstata com a finalidade de desobstrução. Por quê? O paciente vai ficar 7 dias internado, vai custar muito dinheiro para o sistema de saúde, tá? A Europa não é rica. A Europa, ela tem um budget muito restrito, então você tem que administrar muito bem, tem que gerir muito bem isso. Então, o que acontece? Eles preferem que você faça um procedimento, o paciente fique menos tempo internado e que retorne logo ao trabalho e nunca mais dê problema. Nós temos aqui em Porto Velho o Urolift, né, que é uma técnica em que você alarga a uretra prostática de uma maneira mecânica e que dá aí de 5 a 14 anos de boa micção. Você faz de manhã, dá alta tarde para o paciente. Pedir só para a produção colocar a imagem do processo ali para o doutor ver se é essa mesmo, ô Neto, por gentileza. Recupera a imagem lá para o doutor só complementar se isso que ele está dizendo desse procedimento faz parte dessa ilustração. Pode concluir, doutor, fique à vontade. Eu queria só colaborar aí para a gente ter isso. Faz parte desse procedimento aí? Essa é a inoculação prostática laser, né? Em que você tira a próstata em postas, né? Igual peixe, né? Joga dentro da bexiga e depois você morcela, você tritura a próstata e tira ela toda. E o paciente fica praticamente sem próstata nenhuma, grau de recidiva mínimo, sangramento mínimo. O paciente pode estar em uso de anticoagulante,
se for necessário. Você usa em pacientes até que tem uma morbidade maior, pacientes que têm mais risco na cirurgia. Essa técnica já é disponível em Porto Velho, aqui no Hospital Central, com certeza, e talvez em outros hospitais da cidade. Doutor Cid, eu quero que o senhor continue. Doutor Cid, me permita, eu quero que o senhor continue esclarecendo essas modalidades de tratamento da próstata, mas eu queria só fazer um parênteses aqui. Eu tenho certeza que muita gente ficou curioso. Quais são os caminhos que a gente pode buscar para que a gente consiga avançar nesse processo de ter um aceite melhor por parte das operadoras de planos de saúde em ter adesão nos métodos que são os mais indicados, porque é aquilo que o senhor acabou de dizer. Você otimiza o sistema como um todo, não é só uma questão da rápida recuperação, menos invasão no tratamento, mas a produtividade do indivíduo, ela volta ativa muito mais rápido. Isso, para a questão econômica, é extremamente relevante. Isso é uma questão parlamentar, isso é algo que a população deveria buscar com bancada federal e tudo mais? Esse é o caminho mais fácil. Eu não digo que é uma questão parlamentar, mas é uma questão política, porque onde envolve dinheiro, envolve orçamento, você tem questão política. As operadoras de saúde, ela promove a ascensão de políticos que não permitem que esses procedimentos sejam adicionados de uma maneira muito fácil, porque vai ter um custo maior para a operadora, né? Em tese, na realidade, é uma inverdade. O paciente, você pode pagar mais pelo procedimento, mas em compensação, o custo operacional da internação fica muito mais barato. Então, na realidade, você vai pagar um custo menor. Na realidade, tudo isso eu não vou dizer que é um crime organizado, né, para poder fazer com que essas coisas não funcionem, né? Mas eu estou um pouco cansado, né, com a ação política deletéria que nós temos aqui no nosso país, somente na área da saúde, onde já se viu você ter duas equipes que fazem embolização prostática, por hemodinâmica, e você não consegue mandar um paciente seu para fazer. Isso é realmente revoltante. Você tem que submeter um paciente seu idoso, poderia voltar a ter uma micção normal, aceitável, sem precisar ser operado mesmo, com um procedimento minimamente invasivo como esse. Então, isso envolve ética, envolve condição jurídica do Estado brasileiro, envolve desvio de dinheiro, envolve realmente muita coisa. É impossível o tal parlamentar sob esse ponto de vista que eu estou falando. Entendi. Doutor, essa questão da área que o senhor atua, tem-se um estigma muito grande acerca da busca do tratamento. A proposta é que a gente consiga também trazer orientação preventiva para o telespectador, para a telespectadora, quem está acompanhando a Band nesse momento em todo o estado de Rondônia. Nós temos tido avanços, hoje está mais comum, as pessoas têm procurado mais cuidar da saúde com relação a esses exames da próstata, por exemplo, doutor? Porque os homens eles têm uma resistência maior, né? Sem dúvida. Praticamente, eu considero que isso desapareceu. Hoje, as pessoas elas têm uma outra consciência, elas procuram ajuda, procuram auxílio, querem o melhor tratamento, elas não querem. As pessoas dizem, doutor, o senhor vai ter que me cortar, eu vou ter que usar sonda 1 semana, 3 dias, não tem algo melhor que o senhor pode fazer para mim, que eu possa voltar logo ao meu trabalho, voltar logo a fazer sexo com a minha companheira, que eu possa voltar a viajar. Tudo isso é perguntado. E nós temos, infelizmente, o Estado brasileiro ainda nos impõe que nós utilizemos as técnicas ditas tradicionais, né? Eu não digo em desuso, mas você poderia usar outras técnicas menos agressivas para você permitir uma boa condição urológica do nosso paciente.
Doutor, aquele dever de casa, só para ficar bem claro para a audiência aqui da Band, em se tratando do período específico para buscar um profissional, porque acho que a ação preventiva mais eficiente é justamente fazer o exame no período específico, né? A partir de quando? Bom, o Estado brasileiro, quando eu falo Estado brasileiro, eu falo com muito cuidado, porque o Estado brasileiro ele quer poupar dinheiro. Ele é a partir de 55 anos, mas eu recomendo a partir dos 40. Eu não sei se eu me fiz entender para você. Qualquer coincidência é mera semelhança, né? Isso aí não foi direta, foi diretaça. Mas é importante que a gente tenha realmente o consentimento de que a gente só previne se a gente identificar. Se identificar, você consegue tratar com muito mais eficiência. Se eu quiser complementar com mais algum ponto específico aí essa área, fique à vontade, eu agradeço muito sempre que o senhor dispõe de um tempo para conversar com a gente aqui. Sim. Só para me complementar, nós estamos lutando aí arduamente através de um projeto que nós confeccionamos, nós já entregamos nas mãos dos parlamentares, como você falou, para poder a gente ter a técnica cirúrgica robótica no Hospital de Base ali em Pinheiro, né? E nós temos uma grande resistência por parte de setores menos esclarecidos, né? Que acham que mas a gente tem problema com tuberculose, vamos fazer cirurgia robótica? Tem problema de tuberculose na Inglaterra também, e eles fazem cirurgia robótica. Eles têm problema com gonorreia, tem mais gonorreia no Reino Unido do que aqui. E nem por isso eles deixam de investir em novas técnicas. Eu duvido que você que quizá não tenha um câncer de próstata, pelo amor de Deus, mas se tiver, você possa ter a oportunidade de ser submetido a uma cirurgia robótica, uma cirurgia muito mais eficiente, menos dolorosa, sangra menos e te deixa com menos impotência sexual e com mais continência urinária. É isso que eu quero colocar, entendeu? O dinheiro não é para ser entesourado, o dinheiro é para ser gasto. 12 milhões de reais para Rondônia não é nada. Não é nada. Nada. Não vale uma vida. É de indignar mesmo, doutor. Mas parabéns pela iniciativa, pela atitude. Eu acho que merece até uma reportagem para a gente tentar desmistificar detalhadamente o que o doutor falou aqui de forma superficial, porque não dá tempo de detalhar, evidentemente, esse projeto. E também instigar aí os representantes do Estado de Rondônia para que a bancada se sensibilize e coloque em pauta lá no Congresso, porque isso é uma questão nacional. A gente não está particularizando, né? Eu acho que é um problema que a gente enfrenta no Brasil. O senhor faz uma analogia muito grande, uma comparação com as práticas que são realizadas em países desenvolvidos. Se não é referência, o que vai ser referência para nós, então, né? Dr. Cid Scarpa, urologista lá do Complexo Hospitalar Central, muito obrigado pela vinda, boa tarde, boa semana para o senhor. De nada. Até mais. Ok, muito obrigado. Até mais. Sempre é bom falar em saúde aqui na Band.